Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Como diz o salmista, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do nosso Deus. É bom estar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração incessante por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, essa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar a Deus nessa hora. Deus, obrigado. Te louvamos nessa noite porque não há outro nome digno de ser adorado senão o nome do Senhor. Te exaltamos na beleza da tua santidade, glorificamos ao Senhor, porque este momento, este culto, este ambiente foram preparados por ti para alcançar a nossa vida e mudar nossa história. Obrigado, Senhor, acima de tudo, porque a sua presença está aqui neste lugar. Te pedimos nessa noite, não nos deixe embora sem antes o Senhor tocar em nossos corações. Abra nossa mente, abra o nosso coração, para que tudo o que o Senhor desejar falar à nossa vida encontre corações sedentos e disponíveis. Que a tua mão esteja conosco e que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que a nossa alma encontre vida nessa noite, vida em abundância. Toca, transforma, muda, mas não nos deixe sair daqui da mesma forma. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Queridos, neste último dia de série, em que nós ouvimos, profetizamos
e decretamos no reino espiritual, sobre o nome do Senhor, sobre o nome de Jesus. Deus me fez olhar para Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro histórico onde narra o início da igreja e tudo aquilo que o Espírito Santo começou a fazer através da vida dos discípulos, apóstolos, pelo nome de Jesus. Nós estamos no reinado de Herodes, e esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. Até então, Jerusalém, Reino do Sul, Judá, a partir de 63 a.C., começou a ser governado por Roma. E o Senado de Roma sempre colocou algumas pessoas para estabelecer e governar esse povo. O primeiro é Herodes o Grande, onde ele mata crianças na esperança de que Jesus estivesse no meio dessas crianças. Mas graças ao nosso bom Deus, a direção de Deus, Jesus ele foge com seus pais e ele é livre desta carnificina que acontece a mandado de Herodes o Grande, porque este temia perder o trono para Jesus. Afinal de contas, chegou aos ouvidos deste homem que Jesus era o rei dos judeus. Depois de Herodes o Grande veio o Arquelau, e depois veio Antipas, nos dias de Jesus. E Herodes Antipas, ele é o que manda decapitar João Batista. E agora nós estamos no pós-ressurreição, e este tempo é governado por Herodes Agripa I, e este homem que é declarado rei sobre Judá, sobre Jerusalém, acaba de matar Tiago, irmão de João, companheiro de Pedro. E se você observar, desde o nascimento de Jesus, o cristianismo é perseguido. Herodes mata crianças, outro Herodes mata João Batista, e agora Tiago já está morto. E quando Herodes Agripa vê que o povo se alegrou com a morte de Tiago, ele também prepara para que Pedro também seja executado. O propósito de Herodes é exterminar o cristianismo, deletar a palavra de Jesus, acabar e exterminar com aquilo que Jesus escreveu e fez na história. Só que Herodes, por mais autoridade que ele tivesse, por mais influência que ele tivesse, nunca foi maior do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Jesus foi, é e continuará sendo o homem mais influente da história, o nome que é mais poderoso dentre todos, o nome que os demônios se submetem, que os reinos, governos, principados e potestades se curvam, o nome que está acima de todo nome. Por mais que tentem parar o nome de Jesus, por mais que tentem parar o Evangelho de Cristo, jamais conseguirão, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas acontecer. E diante disso, os judeus estavam animados, porque Herodes demonstrava perseguir, e o texto que nós lemos é enfático ao dizer que naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar o povo de Deus,
para perseguir o povo de Deus. E Pedro está preso. Herodes mata Tiago e já está determinado que Pedro também morreria. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, e eu quero meditar com você nessa noite. Primeiro, esse homem que está preso, chamado Pedro, ele não teve um contato pequeno com Jesus. Porque a história desse homem começa em Lucas capítulo 5, na grande pesca, onde Jesus demonstra o seu poder e a sua influência, não apenas na vida dos homens, mas também na natureza. E Pedro, quando vê aquela pesca milagrosa em um horário improvável, Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e diz para Jesus: afaste-se de mim, que sou pecador. Jesus diz: a partir de hoje, você vai largar a rede, porque você não é mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Este é o mesmo Pedro que, juntamente com Tiago e João, é chamado na Bíblia de os 3 mais chegados de Jesus. E que em Mateus capítulo 17, Jesus leva esses 3 particularmente a um monte muito alto, e se transfigura diante deles na presença de Moisés e Elias. Este é o Pedro temperamental, que uma hora é explosivo demais, corajoso demais, ao ponto de dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas também é um homem fraco, que não entende o propósito da cruz de Cristo e diz: tu não morrerás numa cruz. E Jesus diz: afasta-se de mim, Satanás. Este é o mesmo Pedro que pega a sua espada, corta a orelha de Malco, na tentativa de defender Jesus. Mas este também é o mesmo Pedro que foge e que nega Jesus 3 vezes. Mas este também é o mesmo Pedro que voltou a pescar peixes e que viveu a retrospectiva do milagre de Jesus na sua segunda pesca milagrosa. E é esse mesmo Pedro que é curado por Jesus e levado a entender que o seu ministério ainda estava de pé. E Jesus afirma para esse Pedro: você vai ser levado para um lugar que você não quer, e vai morrer de uma forma que você não quer. E Pedro entende que ele seria morto da mesma forma que Jesus foi. Esse é o mesmo Pedro que está reunido num lugar em Atos 2 com 119 pessoas. E este mesmo Pedro recebe o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles receberam poder e autoridade. E este Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram à palavra do Senhor. Este é o mesmo Pedro, cheio da autoridade do Senhor, que em Atos capítulo 3, juntamente com João, sobe ao templo da oração, para orar a Deus, e encontra um paralítico que era diariamente colocado à porta do templo, e que olha para Pedro e João, esperando uma esmola, e Pedro diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta-se e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, e os líderes religiosos caíram em cima de Pedro e de João, para tentar frear o poder de Deus e a palavra de Jesus na vida deles. Não conseguiram, porque por mais que perseguissem o Evangelho, os cristãos, mais gente se convertia. E numa tentativa desesperada de tentar parar o povo cristão e o Evangelho de Jesus, Herodes entra em cena, mata Tiago, e Pedro agora está
esperando o dia de sua morte. Só que algumas coisas me chamam a atenção, e a primeira delas é que Pedro, sabendo que ele iria morrer, nas próximas horas, ele seria decapitado, a espada passaria no seu pescoço. Pedro não está acordado, Pedro não está inquieto, não está desesperado. Mas o que me chama a atenção é que mesmo diante de um risco e de um decreto de morte, Pedro está dormindo. Porque eu não sei se você percebeu na introdução dessa mensagem, mas Jesus afirmou que Pedro morreria de uma forma. E Herodes veio para dizer que não seria da forma como Jesus disse, mas seria da forma como ele estava decretando. Pedro haveria de morrer pela espada, decapitado. Mas o que Pedro entendeu é a mesma coisa que eu e você precisamos entender nessa noite. Que o decreto de homens, por mais poderosos que sejam, nunca vai sobrepor a autoridade que está no nome de Jesus. Porque Jesus disse que não seria naquele dia e não seria daquele jeito. E é por isso que Pedro descansou, porque ele entendeu que a palavra de Deus era mais confiável do que a palavra de homens. E o que você precisa crer nessa noite é que se Deus, se Jesus disse algo ao seu respeito, falou algo para você, e a situação veio para dizer o contrário, não importa o que a situação diz, não importa como as coisas caminham, o importante é que aquele que falou é fiel para cumprir a sua palavra. E se Jesus disse que não é aqui teu ponto final, creia, acredite, porque ainda tem história sendo escrita para aqueles que não são escravos do pecado, mas sim filhos de Deus. E é por isso que você tem que tranquilizar sua mente e confiar no nome poderoso de Jesus. Essa noite eu tive uma briga com a minha mente. Era 3 horas da manhã e eu estava preocupado, porque ontem minha mãe passou mal com dor na coluna. Nós estamos tentando resolver um problema de escritura da casa. Eu tinha um culto, na verdade esse culto aqui hoje. E aí 3 horas da manhã minha mente resolve me acordar para me lembrar de todos os meus problemas. Sua mãe está passando mal, hein? A escritura da casa está complicada. Será que vai dar certo? Amanhã tem um culto, hein? Você está sem tempo para muita coisa. E tem muita coisa em cima. Aí eu virei para minha mente e falei assim: vai dormir. Me deixa em paz. Não é hora de pensar em problema, porque eu sei quem está cuidando da minha vida não é homem, não é poderoso, não é rei, é o Senhor. Eu virei para minha mente e falei assim: vai dormir, deixa eu descansar que eu tenho que trabalhar cedo. Aí eu acho que minha mente ficou muito brava comigo e me acordou estressado, 7h30 da manhã. Pensa num dia cheio de estresse. Aí quando eu fui almoçar eu falei assim: Senhor, por que que hoje está tão difícil? Por que que hoje está tão complicado? Por que que parece que tudo está me irritando hoje? Você pensa que a gente é de ferro, irmão? Não é não. Aí Deus disse: é porque eu quero te ensinar a confiar mais em mim. Eu quero que você entenda que por mais que a sua mente tenha te trazido problemas e aflições na madrugada, você precisa confiar em mim e acreditar que eu sou teu Deus e que estou na frente de tudo. Então descansa em mim. Sabe o que Deus está mandando dizer para você nessa hora?
no meio da tua luta e no meio da tua adversidade, tira um sono de descanso em Deus, porque não é errado você descansar, não é errado você tirar uma sonequinha no meio da luta, não. Até Jesus na tempestade dormiu. O errado é você ficar bitolado o tempo todo, achando que você está perdido e que vai enfrentar tudo sozinho, quando na verdade Deus está contigo e a palavra dele é sobre você. Então descansa, se precisar, durma um pouco, mas creia que na tua vida existe um Deus que cuida de você o tempo todo. E se a sua mente vier fazer aquilo que a minha fez, diga para ela: vai dormir, vai descansar. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está cuidando de tudo. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Pedro estava assim, dormindo, tranquilo, descansando. E o que me chama a atenção nesse texto é que judeus estavam torcendo para que Pedro fosse morto. Mas havia uma igreja orando para que Pedro vivesse. Sabe o que eu aprendo? Que no meio do povo de Deus tem dois tipos de pessoas: o ungido e o fingido. O ungido é aquele que ora e que quer ver teu bem, teu sucesso, teu crescimento. Mas o fingido é aquele que bate nas tuas costas e diz: estou contigo, mas quando você vira as costas, tenta te apunhalar. Infelizmente, no meio do povo de Deus, tem esses dois tipos de gente. É verdade. O ungido e o fingido. Quando Jesus estava descendo para Jericó, ele encontrou Bartimeu na estrada, que estava clamando: mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão falou para que ele se calasse. Olha os fingidos, tudo pedra de tropeço. Mas Jesus para e manda chamar ele. E quem traz Bartimeu à presença de Jesus não é fingido, é acesso. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é ungido ou você é fingido? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Tu é ungido ou é fingido? Tu é acesso ou é pedra de tropeço? Porque enquanto os judeus estavam dizendo: mata Pedro, da mesma forma como matou Tiago, eram os fingidos. Lá na igreja tinha oração incessante dizendo: visita a prisão, tira Pedro daquele lugar, dá vida para esse homem, livra ele das mãos do inimigo. Porque quem é igreja ora em prol do outro e não quer ver a destruição. Você está entendendo o mistério? Havia oração incessante sobre a vida de Pedro. Isso significa que em nenhum momento, desde o início da prisão de Pedro até aquela hora, a oração parou. Sabe o que isso me reflete? Que em nenhum momento eles deixaram de acreditar que o nome de Jesus iria falhar. Porém, oraram acreditando e crendo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, que a oração resultaria na liberdade de Pedro. E o que você tem que entender nessa noite é que quando você põe a sua vida em oração, os céus se abrem. Deus ouve o seu clamor e o seu gemido. Porque Isaías 59:1 diz que as mãos do Senhor não estão retraídas para não poder abençoar, e muito menos o seu ouvido tampado para não poder ouvir. Quando você clama, Ele ouve. Quando você pede, Ele estende a mão. Por isso, querido, acredite no poder da oração. E é por isso que daqui a pouco nós vamos orar. E eu sei que o mesmo Deus e
E o mesmo nome que essa igreja em Atos capítulo 12 clamou e que obteve resposta, é o mesmo Deus e é o mesmo Jesus que esta igreja vai clamar daqui a pouco e vai também obter resposta. E quando eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor, Deus, fala ao meu coração uma palavra para liberar sobre a vida do seu povo. É o nosso último dia da série em seu nome. E Deus falava ao meu coração, tem muitas pessoas que ainda estão presas. Tem algumas pessoas que ainda não se libertaram. Estão algemadas. Talvez numa enfermidade, talvez numa tristeza profunda, talvez numa porta que não se abre. E Deus falava comigo nesta tarde de hoje, é noite de despedaçar correntes, é noite de despedaçar grilhões, é noite de anunciar liberdade ao povo de Deus. E é por isso, querido, que eu acho muito fantástico quando o culto casa, porque em nenhum momento eu cheguei no líder de louvor, no Carlos, e falei para ele, eu vou pregar isso aqui. E da mesma forma, em nenhum momento ele chegou em mim e falou assim, eu vou cantar isso aqui. Porque Deus é fantástico em tudo quanto Ele faz, e o mesmo Espírito que está aqui, testifica com o que está lá. E talvez você durante o louvor, perdeu a oportunidade de dizer, eu não sou mais escravo, as minhas algemas foram quebradas, porque eu sou filho de Deus. E essa noite Deus vai fazer você sair daqui com essa mentalidade, que não existem cadeias e grilhões que vão prender você mais, porque você já foi livre. Você é filho de Deus. Cadê os filhos? Manifeste aí, vai. Cadê os filhos? Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá aleluia. E faz alguma coisa para o teu pai. Porque é noite de libertação, é noite das algemas quebrarem, é noite das correntes serem despedaçadas. Porque Herodes falou, Pedro, amanhã tu morre, amanhã a espada desce no teu pescoço. Da mesma forma como a depressão está dizendo para você, está chegando o dia do teu fim. Põe um fim na tua vida, acaba com isso logo. Aqui é o teu limite, e daqui você não vai passar. É onde a enfermidade está dizendo para você, acabou, eu venci. Aonde a porta fechada está dizendo, desista, daqui você não passa, porque eu não vou abrir. Aí vem o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor vem da parte de Deus para dizer para você nessa noite, aqui não é teu ponto final. Aqui não é o final da sua história. Você não morre nessa prisão. Você não vai sucumbir aqui. E Deus está falando para você nessa noite. Apressa-te. Põe-te de pé. Cinja os teus lombos. Coloque a tua capa. Põe a sandália nos teus pés. Herodes não decreta teu futuro. Situação nenhuma decreta a tua vida.
vista as tuas roupas, coloca a sandália nos teus pés e caminha, porque o anjo do Senhor foi enviado para te libertar. Eu estou sentindo um anjo aqui. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo o anjo do Senhor aqui agora. E ele está pegando na tua corrente, naquilo que está te aprisionando, e está dizendo: estou cortando agora. Estou cortando agora. Estou despedaçando agora. O que te prende, o que te segura, o que te limita, está sendo despedaçado agora. Está ouvindo o barulho? Está ouvindo? Está ouvindo pela fé? Crê. Quem crê? Quem crê? Quem acredita? O anjo está dizendo para você aqui agora: ó, vista a tua roupa. Se a depressão falou que aqui é o final, eu estou te dizendo: põe tuas sandálias, vista a tua roupa, coloca a tua capa, porque Deus ainda tem história para escrever. Deus ainda tem propósito para você. Deus ainda tem promessa. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Só para quem crê, porque isso não é para incrédulo, isso não é para escravo do pecado, isso não é para aquela pessoa que não acredita, mas quem crê vai ver a glória de Deus hoje. Cadê? Deixa eu ver. Aonde tem um barulho de glória, aonde tem um barulho de aleluia, aonde está o grito dos libertos, quem pode, faz barulho para Ele. Oh glória! Oh glória! Oh, aleluia. E Deus está dizendo nessa noite: aquilo que Ele vai fazer hoje é tão grande, é tão sobrenatural, que você vai pensar como Pedro, que está tendo uma visão, que está tendo uma revelação, que aquilo que você está vivendo não é real. Mas Deus está dizendo assim: pode acreditar, porque aquilo que você pensa não ser real vai ser tão glorioso, tão majestoso, que você vai pedir: belisca para ver se eu estou sonhando. E aí você vai entender que você não está sonhando, mas você está vivendo o extraordinário de Deus. Você está vivendo o poderoso do Senhor. Racanta labachurianda labadais. Pedro pensou: eu estou numa visão. Porque quando o anjo chegou na prisão, uma luz iluminou o lugar. Olha só, que impressionante. O sono de Pedro estava tão pesado que o anjo teve que cutucar ele de lado. Falou: ei, apressa, levanta. Herodes quer te matar, mas Deus quer te dar vida, levanta. Ei, a situação quer te sucumbir, mas Deus quer te dar vida, levanta. Ei, a porta não quer se abrir, mas levanta, porque quando você estiver passando por ela, ela vai se abrir automaticamente. Quem recebe isso? Quem recebe? O céu toma minha boca para dizer nessa noite que tem um anjo da parte de Deus sendo enviado para você, para te levar para fora desta prisão, para te levar para fora desse lugar, para te levar para fora dessa cadeia. Creia nisso nessa noite. Aleluia, aleluia. Sabe que momento que era? Horas antes de Pedro ser morto, na noite em que antecedia o dia da morte de Pedro, a igreja orava, e aos 45 do segundo tempo, o anjo foi lá na prisão e libertou Pedro.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Não é da tua forma. Não é do momento que você acha que é certo e que deve acontecer. Deus não trabalha no Cronos. O tempo de Deus é Kairos. É no tempo dele, é do jeito dele. O que você precisa é descansar, confiar, acreditar e ter esperança que no tempo de Deus as coisas vão mudar. No tempo de Deus a porta vai abrir. No tempo de Deus, a enfermidade vai bater em retirada. E no tempo de Deus, você sairá da prisão e glorificará o nome daquele que resgatou a tua vida da escravidão do pecado e te fez ser filho de Deus. Aleluia! Aleluia. Quando Pedro sai da prisão, que a última porta de ferro se abre, Pedro cai em si e diz: verdadeiramente, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, que o Senhor salva os seus filhos, que o Senhor salva o aflito, que o Senhor salva o desesperançoso, que o Senhor salva aquele que está entristecido. É por isso que nessa noite, eu creio piamente, que é o dia em que foi o último, que alguma coisa te prendeu e trancou sua fé. Só 2 ou 3 receberam, mas eu vou falar de novo. Hoje foi o último dia, o último instante em que alguma coisa te prendeu ou trancou a sua fé. Porque você tem que entender que nós não estamos servindo um Deus que está sepultado. Nós não estamos pedindo a um Deus que nada pode fazer. Como diz o Salmo de número 115, nós não estamos pedindo àqueles que têm olhos e não pode ver, que têm ouvidos e não pode ouvir, que têm boca e não pode falar, que têm pés e não podem andar, e têm mãos e não podem apalpar. Nós estamos clamando àquele que vive e que reina para sempre. Nós estamos clamando àquele que escreve a nossa história, aquele que nos resgatou, que nos comprou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Ele nós clamamos. E por mais que Herodes tente nos matar, tente nos prender, tente nos desenganar, tente nos fazer desacreditar, a nossa esperança está nele. A nossa confiança está no Senhor dos exércitos. E é por isso que eu creio que hoje não vai ser mais um dia. Porque você pode estar pensando, daqui a pouco eu vou embora para casa e vou encontrar tudo do jeito que está. Os 45 do segundo tempo. Deus vai mudar muita coisa hoje. Deus vai mudar muita coisa hoje. Descansa, confia, entrega. Descansa, confia, entrega. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as águas, tu és
és Deus, descansarei. Se o trovão e o mar, diga bem forte, diga, sobre a também és Deus, descansarei, pois sei. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és a salvação. Paixão, és minha canção. Você pode ficar em pé? Se o mar te submergir, a minha mão pra e me faz andar. Uau! Tu és o Deus da minha salvação. És minha canção e o meu louvor. Nós vamos orar agora. E o Ministério de Louvor vai fazer um instrumental para nós. E hoje há uma ordem da parte de Deus para que o anjo do Senhor desça aqui nesse lugar. Para que o anjo do Senhor adentre esta casa. E para que ele despedace agora todas as algemas. Porque não é aqui, não é nessa situação que você vai dar o seu último suspiro. Porque Deus ainda tem vida e muita vida para você. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar agora com força, com fé, acreditando, crendo. E os intercessores vão caminhar entre os corredores. As minhas intercessoras exclusivas lá também. Vou designar hoje que elas vão andar nos corredores também. Tia Maria, tia Terezinha. Nós vamos juntar com essa equipe de intercessores da igreja. E nós vamos escutar barulhos de cadeias quebrando aqui nessa noite. Eu creio. Você crê comigo? Você crê comigo? Então começa a orar agora. Pai, em nome de Jesus. Nós não estamos orando a um Deus que não tem poder. Nós não estamos suplicando a um Deus que está sepultado e enterrado. Mas nós estamos clamando no nome que está acima de todo nome.
ao nome de Jesus, um nome que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, de mudar a situação que é imutável, de fazer o impossível se tornar possível. Visita essa pessoa agora, Pai, que está algemada pela ansiedade, pela depressão, pela angústia,